Olá, galera do sexto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos indo para o nosso vídeo 4. Passa muito rápido, né, gente? Passa muito rápido. Nesse vídeo eu tô bem melhor. Eu tô só com outro probleminha por causa do aparelho, que eu pus aparelho, então a parte de baixo tá cortando mais que a parte de cima. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente fica bem tranquilo. Eu quero agradecer aos alunos pela compreensão do vídeo anterior, né? Porque eu estava muito doentinho, ainda estou ainda com um pouco de rinite, mas vamos que vamos, a vida continua. Vamos lá, então no vídeo de hoje, nesse vídeo 4, eu vou estar aqui explicando para vocês no vídeo 4 qual é a primeira atividade avaliativa que vale 7 pontos. Por favor, não deixem de entregar esse trabalho avaliativo. Vocês sabem qual é o e-mail que vocês entregam, que é o WorkUS, que vocês já conhecem. Então, assim, eu gostaria muito que vocês já me entregassem esse trabalho hoje, não, na live eu vou dizer para vocês qual é a data que vocês têm que me entregar o trabalho. Eu só vou explicar para vocês qual é o trabalho que vocês vão ter que fazer. Então, o primeiro trabalho do terceiro bimestre, que vale 7 pontos, para vocês de sexto ano, é a página 12. Página 12 é o aprofundando. Da página 12. O aprofundando da página 12. Lembrando, meus amigos, lembrando de uma coisa. O aprofundando da página 12 está falando o seguinte, vou explicar. Escolha um dos gêneros de pintura que aprende desse capítulo e faça uma pesquisa, um artista e obra desse gênero. E em seguida faça uma releitura com tintas à base de água em suporte de papel craft tamanho A4. Olha bem, é gênero, não são pintores, são gêneros. Quais foram os gêneros que a gente estudou nesse período, né? Vamos lá. Tá lá no começo da apostila, os gêneros que a gente estudou, né? Que gênero da pintura? Página 5, é essa página aqui. Quais são os gêneros que a gente tem aqui? Página 5. Vamos lá, vamos para a página 5, pega lá. Quais são os gêneros que a gente tem aqui? Gênero paisagem, gênero retrato, autorretrato, gênero natureza morta, gênero modelo vivo. Então, vocês têm esses gêneros. Vocês vão escolher... O que é atividade? Vocês vão escolher um gênero desse. Vocês vão escolher um desses gêneros. Por exemplo, eu escolhi natureza morta. Aí eu vou procurar na internet... Você vai fazer uma pesquisa de um artista que trabalha a natureza morta, né? E faça uma releitura disso. O que é uma releitura? Foi igual aquela primeira atividade que a gente fez lá no outro bimestre, que era um desenho rupestre, né? Vocês vão pegar uma folha de papel A4 branca, vão pegar uma obra dessa e vão reproduzir. Pode ser com colagem, pode ser de pintura, pode ser desenhado, mas vocês vão reproduzir. Por exemplo, fui lá na internet, pesquisei, escolhi essa pintura do Paul Cézanne, né? Tá, eu vou olhar ela e vou fazer uma releitura. Eu posso pegar várias maçãs, copiar e colar na folha e montar uma colagem. Eu posso desenhar, eu posso pintar, só que tem que ser uma releitura, tá? Ou eu posso, tem uma técnica muito legal, imprimir a figura, o quadro igual, e em cima do quadro eu repintar ele com tinta, botar outros materiais. Eu faço uma releitura da mesma obra. O que é atividade? É escolher um gênero e desse gênero você fazer uma releitura.
esse trabalho vale 7. Daqui a pouco na live eu vou dizer qual é a data. Por que eu não vou dizer agora? Porque esse vídeo, ele serve, eu gravo um vídeo só para o sexto ano, que serve tanto para o sexto ano da manhã, quanto para o sexto ano da tarde. Então, como eles assistem, vocês assistem o mesmo vídeo, eu vou dizer a data na live, para não ter problema de um com o outro, ok? Tranquilo? Então, entender a atividade. Escolher um gênero, pegar aí você vai escolher um gênero, natureza morta, autorretrato, escolher, reproduzir e mandar para mim, igual vocês fizeram, tirar uma foto e mandar por e-mail para mim, fazer um arquivo, escanear, e mandar por e-mail para mim. Esse é o trabalho primeiro, que vale 7. Tudo certo? Tranquilo. Agora vamos continuar com a parte da nossa aula de hoje, que é na página 17, leituras de imagem, né? A matéria de hoje é leituras de imagem. Na semana passada, no vídeo anterior, nós estudamos a ideia de construção na ideia de conteúdo e forma e equilíbrio de um quadro. Como ele pode ser apresentado através de uma imagem figurativa ou de uma imagem abstrata. Então, o artista ele pode trabalhar dentro das suas perspectivas, dentro de um olhar abstrato, de um olhar figurativo, gerando aí um todo e não somente umas partes, que é a ideia da Gestalt, para a gente poder entender como se constrói a ideia de um quadro. Como eu falei na aula anterior, um quadro ele não se constrói somente com um pedaço. Ele tem um todo. E a partir desse todo é que eu vou analisar uma parte. Eu posso até escolher uma parte que é mais bonita, mas essa parte mais bonita, ela não significa que seja mais importante. Ela pode ter chamado atenção para mim, mas não pode chamar atenção para o outro. Tem que ver se ela faz sentido no todo, tá? A aula de hoje é leitura de imagens. Então, é como se lê, né, as imagens de um quadro, né, na página 17. Vamos lá. Ao nos depararmos com algumas imagens, automaticamente nossos olhos seguem um trajeto como guia na observação. Isso acontece por hábito de seguirmos na composição o que nos agrada ou mesmo pela disposição de cada elemento colocado pelo artista no intuito de induzir ou facilitar a leitura e interpretação dos espectadores. Olha que interessante. Eu posso ler um quadro a partir do que me agrada ou a partir da intenção do que o pintor pintou aquele quadro. Então, eu tenho duas formas de ter um ponto de partida, de fazer a leitura daquelas imagens daquele quadro. É importante ressaltar que não existe uma única maneira de analisar uma imagem, como uma receita, em que se você modificar algum ingrediente, pode acabar estragando o resultado final. Eu estou falando um pouquinho assim, gente, de verdade, por causa do aparelho, mas vamos lá. A análise depende de diversos fatores, tais como a época em que foi feita, o tema, a técnica e os materiais, recursos que o artista tinha ao seu dispor para fazer a obra. Além disso, podemos levar em consideração o gênero, que a gente já estudou gênero, que é o nosso trabalho. Que gênero foi esse? Né? Se eu vou olhar, é natureza morta, é autorretrato, eu já vou entendendo e percebendo que gênero é aquele, para poder entender aquela obra. Mas para que pudéssemos ler uma obra de arte, alguns teóricos desenvolveram algumas teorias, alguns métodos para facilitar a gente ler uma obra de arte, que ajudasse a compreender a lógica dessa leitura, e dentre esses dois métodos de interpretação podem ser destacados o iconológico, risquem isso aí, pega o lapisinho e risque isso aí, tá até em negrito. Dois tipos de analisar um quadro. Eu posso analisar ele no método iconológico e o método formalista. Vamos lá, na página 18. O que é o método iconológico? Iconografia vem de imagem, né?
fazer uma leitura de uma imagem. Então, iconológico é um método de interpretação iconológica. O método de interpretação iconológica surgiu a partir de Panofsky e consiste no processo de quê? Risca isso aí. Consiste no processo que é de interpretação dos elementos narrativos da imagem, por exemplo, arriscando. Se fizermos uma análise da imagem abaixo, que está aqui, que é o Mickey Mouse da Disney World, né? Apenas com uma descrição, a gente vai dizer personagem animado, que é um rato de orelhas grandes e arredondadas, shorts vermelhos e sapatos amarelos. Né? Eu estou descrevendo iconograficamente essa imagem. Ok? Automaticamente será identificada não apenas por ser um personagem conhecido mundialmente, mas sim por suas características marcantes. Então, o que é o pensamento dentro de uma ideia iconológica? Eu vou descrever a imagem desse quadro. Vamos lá, eu vou olhar. Esse aqui é um quadro, que é uma paisagem, né? Que é uma paisagem que tem 4 pessoas caminhando numa rua, né? Que vai dar para o mar, que tem uma montanha, que tem uma casa, o teto talvez que tem um teto de uma casa. Eu vou descrever todo esse espaço dentro de uma perspectiva de leitura dessa imagem. Então, quando eu leio essa imagem, eu leio ela dentro de uma perspectiva de quê? De uma perspectiva de interpretar ela iconologicamente. Vamos lá. As imagens são consideradas como documentos, tá? Imagem é considerada como documento historicamente. Nesse tipo de análise, a fonte é um elemento importantíssimo, né? Da onde saiu essa imagem? No entanto, podemos identificar o período e a ideia geral que a imagem busca representar. No intuito de facilitar a leitura iconológica, podemos observar a imagem escolhida para ser analisada e responder as seguintes perguntas. Então, vamos lá. Quando você pode olhar uma imagem, você pode responder as seguintes perguntas iconologicamente. Primeira, a imagem é uma fotografia, pintura ou charge? Em que período e contexto histórico ela foi produzida? Né? Qual foi o ano, qual foi o século, qual foi o tempo? Que cena ela representa? O que ocorre nesta cena? A imagem representa algum momento histórico? Qual? Então, são perguntas que a gente tem que fazer para entender o estudo dessa imagem. Ela foi produzida durante o acontecimento que representa ou posteriormente? Que ela pode ter sido feita há muitos anos atrás, pode ter sido feita agora, ou pode acontecer mais para frente. O que podemos identificar nesta imagem que possa vir a representar algo que não está posto? Né? Então, o que é o método iconológico? É eu criar, primeiro descrever, e depois criar perguntas para que eu possa entender como essa imagem se modifica e como ela se organiza. Outro método é o método formalista, né? É o método formalista. O que é o método formalista? Ele está associado à estrutura da composição em sua totalidade, sem desprezar a temática. Você tem um tema, o tema está ali, eu não vou desprezar esse tema. Este método analisa o todo, aquilo que o Gestalt fala, a teoria de Gestalt fala. O todo, a partir dos elementos formais. Que tipo de linha que está usando, que tipo de cor que está usando, que tipo de forma que está usando, que volume, se é claro, escuro, se tem proporção, etc. Né? Após a identificação desses elementos, o método registra como figura geométrica, né? Tem figura geométrica nessa imagem, como é que eu posso perceber ela? Né? Tem área, né? Como é que ela se desenvolve? Né? Para facilitar a leitura imagética neste método, que é o método formalista, podemos também fazer algumas perguntas. Tipo, qual é o tema da obra? Em que período e contexto histórico ela foi produzida? Qual o material que ela foi utilizada? É aquarela? É tinta a óleo? Como é que ela desenvolveu? Como é a composição? A obra é figurativa?
a obra é abstrata, quais as cores que mais destacam nessa obra? São quentes, são frias, são primárias, são neutras? As cores utilizadas são saturadas ou foram misturadas? Como elas se relacionam? Existem áreas de luz? Existem sombra? Onde? As direções, linhas, aparecem da horizontal, vertical? Como é que são essas linhas? São inclinadas? São onduladas? Existem linhas paralelas? Aonde? Ou melhor, onde? Quais figuras geométricas você percebe no quadro? Quadrados, retângulos, círculos, eles aparecem ou é uma impressão, né? Qual a maior figura e qual a menor figura no quadro? A profundidade, que é a perspectiva que a gente estudou no quadro, como o desenho foi distribuído no quadro? Centralizado, mais à direita, esquerda, acima ou abaixo do centro? Qual é o centro de atenção do quadro, né, que é o ponto de fuga? Existe simetria, se é bilateral, se é radial? Tem equilíbrio, tem ritmo, tem peso? Então você pode analisar o quadro a partir de várias coisas. Olha que interessante, se a gente for parar para pensar, quando a gente, não sei se vocês... quando a gente olha um quadro, a gente olha, é um quadro. Mas o quadro ele tem todas essas perguntas para serem respondidas dentro de uma informação que está composta, né? E é muito importante a gente entender isso, né? Tópico 4, as relações cromáticas, né? As relações cromáticas. A cor é um dos elementos mais importantes da pintura. Através dela, podemos despertar para sensações como calor, frio, calma, alegria, melancolia, entre outros. Chamamos as relações, risco isso aí, chamamos as relações cromáticas de harmonia entre as cores ou harmonia cromática. Existe um círculo cromático, que você tem cores, e essas cores elas se combinam, criando ou combinam ou não combinam, criando contrastes, para você ter uma imagem definida dentro dessa tela, dentro desse quadro. Essas relações estão presentes na maioria das obras de arte, das obras de arte da história e podem ser entendidas por meio de teoria das cores. Tem uma teoria que é a teoria das cores. Você pode notar que quando um quadro possui uma relação cromática harmoniosa, você pode perceber que é uma coisa harmoniosa, as cores contidas nele parecem combinar umas com as outras. Olhando esse quadro, você vê algo harmonioso, então você percebe que as cores que estão contidas aqui, elas estão se relacionando tranquilamente. Há uma harmonia cromática. É verdade que todas as cores são passíveis de combinações. Você pode combinar, né? Não tem problema. Mas isso não significa necessariamente que essas combinações sejam harmônicas, que proporcionem conforto visual, arranjando as cores como um músico faz com as notas musicais. Podemos utilizar o que eu falei? O círculo cromático, para buscar boas combinações, né, entre as cores na hora de elaborar uma pintura. Fazendo uso de alguns conceitos da teoria das cores, observe as imagens a seguir. A gente vai ter aqui as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, as cores que são complementares, as cores análogas, as tríades, as semi-complementares, as tetraédricas e as enquadradas. Então, são várias combinações que os artistas utilizam para poder fazer harmonia no seu quadro. Ok? Então, fazendo a atividade 6, né? A atividade 7, a atividade 8, para a gente poder discutir daqui a pouco na live. E na live eu vou dizer para vocês qual vai ser o dia de entregar o trabalho que vale 7, tá bom? Um abraço.